Antes de tudo, já deixa seu like aí, menino. A gente promete que o vídeo é bom, viu? Vamos lá então. A classe dos insetos no mundo dos animais deve ser a que mais divide pessoas pelo mundo. Tem gente que ama demais esses pequeninos bichinhos. Você sabe que não são raros os casos de criação de besouro, de aquário com formigas e tudo mais, né? Mas também existe uma corrente de pessoas, e que é bem grande, que não suporta de qualquer maneira nenhum tipo de inseto. De cupim até os poucos conhecidos escaravelhos. A gente não vai se posicionar nessa briga, viu? Mas vamos trazer alguns bichinhos agora que ou vão aumentar esse amor, ou vai aumentar a repulsa de alguém. Conheça agora 7 insetos bizarros que parecem extraterrestres. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Sétimo lugar, bicho-pau de Bornéu. Começamos a lista com o maior inseto de todo o universo que conhecemos. E também um dos menos assustadores dessa lista. É o bicho-pau de Bornéu. Sua extensão pode chegar a 1,5 metro de comprimento. Ele tem esse nome porque é facilmente, ou não, encontrado na ilha de Bornéu, que fica perto da Indonésia e de Brunei. E mesmo que seu tamanho seja descomunal, ela não é uma presa fácil aos seus predadores. Sua capacidade de se camuflar em meio ao ambiente é tão grande quanto a sua extensão. Além disso, a sua cor é semelhante ao dos galhos das árvores. Quem quiser se alimentar desse menino vai ter que suar sim, viu? Sexto lugar, formiga panda. Nossos vizinhos de continente carregam em seus territórios um dos insetos mais curiosos e, sendo bem justo, fofos de todo o mundo. No Chile e no país de nossos amigos hermanos, a Argentina, há uma maciça presença de formigas panda. Que de formigas elas não têm nada, viu? São vespas que não são aladas, deixando-as muito parecidas com as formigas. E apesar de ser esteticamente agradável aos olhos, não é muito recomendável que a sua fúria seja confrontada. Sua mordida é muito dolorida. Algumas das subespécies conseguem fazer com que as vacas tenham que deitar para suportar a dor da picada, para você ter uma ideia. O nome, sem nenhum segredo, vem da sua coloração preto e branco, que lembra muito o urso asiático. Essas cores são até mesmo responsáveis pelo pouco número de exemplares da espécie. Elas chamam muito a atenção dos predadores, e a cadeia alimentar não brinca, viu? Quinto lugar, mariposa atlas. Tudo bem que a mariposa é um animal bem comum em todo o mundo. Porém, em geral, elas são bem pequenas. Praticamente não chegam nem a ter 5 centímetros. É exatamente por isso que trouxemos a Atlas para mostrar aqui. Em sua fase adulta, as fêmeas que são maiores chegam a medir 30 centímetros. E está correto se você pensou no tamanho de uma régua. Isso é bem maior do que os filhotes de diversas raças de cachorro, por exemplo. Apesar de ser gigante, ela não se alimenta, nem boca ela tem para isso. Quando ela já se encontra no estágio de mariposa, a sua única função é encontrar um parceiro para se acasalar. O que dura muito pouco, né? Mais ou menos umas 2 semanas. Deu para ficar surpreso? Quarto lugar, cobra cigarra. Calma aí, continua sendo um inseto, tá bom? Assustador? Sim. Gigante? Também. Mas ainda é um inseto? Sim, com certeza. Esse pequeno monstrinho que habita a nossa Amazônia também pode ser chamado de jequitiranaboia, ou cobra voadora. É parente próximo da cigarra e é chamado de cobra porque a sua cabeça, vendo de certas posições, parece com um réptil, muitas das vezes com uma serpente. Quando está de asas abertas, 2 formas bem parecidas com olhos aparecem e tem como ficar pior. 10 centímetros. Esse é o tamanho que ela pode atingir em alguns casos. Agora pensa como você escapa de um inseto voador que meça incríveis 10 centímetros. Se você visitar a Amazônia, esteja preparado para conviver com alguns exemplares dessa curiosa espécie. Terceiro lugar, Hymenopus coronatus. O responsável pela criação do mundo, sendo uma divindade, ou por um acaso acertou totalmente na hora de construir esse animal. Residente das florestas chuvosas da Ásia, esse louva-a-Deus orquídea é um bicho tão bonito quanto raro. Ele tem esse nome exatamente por ter uma aparência idêntica à de uma flor da planta. Apesar de ser esteticamente incrível, a sua beleza é uma tática de fuga dos predadores. Sua região é carregada de orquídeas e, para não sofrer com uma extinção breve, o bicho se adaptou a fim de parecer com uma planta. E vou te falar um negócio, viu? Funcionou. Como acontece em quase todos os tipos de louva-a-Deus, as fêmeas são bem maiores.
Nessa subespécie específica, os machos têm a metade do tamanho das suas parceiras. Ih, rapaz, na hora H não deve nem fazer cosquinha. Segundo lugar, oruga peluche. Sua mãe já deve ter o alertado algumas vezes sobre a famosa lagarta de fogo, né? E o que ela vai te causar se você tocar. Talvez você tenha até sentido o ardor causado. Mesmo assim, você em nenhuma circunstância deve querer encontrar essa lagarta chamada oruga peluche. Apesar de ter um aspecto aveludado e ser bem bonita, é um perigo. Ela é uma versão animal do primo It da família Addams, tá lembrado? Devido à grande quantidade de pelinhos. Mas fique esperto, viu, cara? A dor causada por esse bicho não advém de uma queimadura que ela causa, apesar da sensação se assemelhar bastante. A sensação ruim que a oruga provoca vem do veneno injetado ao passo que alguém a toque. E apesar de ser bem doído, a peçonha não é letal. Vai viver com a dor. Porém, tudo vai depender também das suas alergias. Se você tiver, será um grande problema. Mas outro fator a se considerar sobre ela: quanto maior o número de furadas, maior o grau de dor e o tempo até que a dor se dissipe. Há relatos sobre 12 horas seguidas de dor. É melhor você observar ela só pela internet. Primeiro lugar, Bocidium globulare. Já era de se esperar que o animal considerado o mais raro do mundo viesse daqui, das matas tupiniquins. Nossa fauna tem uma vastidão de espécies realmente invejável. E ele, esse insetinho de nome difícil, apesar de se parecer em partes com a nossa conhecida cigarra, é um bicho totalmente único. É difícil até de descrever, tamanho seu exotismo. Mas a gente vai tentar e você vê a foto aí, tá? Ele tem um tamanho médio para um inseto, algo menor que um gafanhoto. E tão incrível quanto possa parecer, ele se assemelha ao inesperado helicóptero. O quê? Isso porque ele possui uma parte do seu corpo que sai diretamente da sua cabeça e toma uma forma bem peculiar. Pode variar, inclusive, alguns indivíduos da espécie têm uma protuberância um pouco mais espetada, o que o deixaria parecido com um chifre um tanto quanto desfigurado. Já outros desenvolvem nessa extremidade da cabeça um conjunto de bolas. Para de rir, tenha maturidade. De qualquer maneira, não é nada parecido com qualquer coisa que você já tenha visto. Até hoje não se foi provado nada sobre a função dessas bolas, mas alguns estudiosos suspeitam que seja para botar os seus predadores para correr. É um bicho realmente para se admirar, né? Usa as bolas para fazer os outros correr. O mundo dos insetos deve ser o mais diversificado de toda a fauna. E trouxemos nessa lista apenas alguns deles que nos chamaram a atenção. Se você pesquisar, encontra outros milhares tão diferentes quanto, e talvez mais espetaculares. Mas já que você viu esse vídeo até aqui, qual deles te deixou com um pé atrás? Já ficou frente a frente com algum deles? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários, compartilha o vídeo com seus amigos e não esqueça o seu like. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!